Pai, é chegada a hora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo hoje com Romanos capítulo 7. Uma bênção esse capítulo, é um capítulo muito rico, muito denso e precisa de muito da tua atenção, tá bom? Então leia, releia, se você tiver um comentário bíblico, vai para o comentário bíblico. Se você tiver uma Bíblia comentada, procura essa Bíblia comentada, porque é um capítulo muito abençoado, né? E nós iremos aqui tentar te ajudar um pouco com relação a Romanos capítulo 7, tá bom? Primeiro ponto que eu quero destacar é Romanos 7,4. Nos diz o seguinte: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. O que é que ele quer dizer com isso? Né? Nós morremos para a lei. A lei em algum momento nos foi dado, o mandamento em algum momento nos foi dado, como vimos nos capítulos passados. Mas para que serve finalmente a lei? É isso que Paulo quer abordar, né? Se nós estamos mortos para o pecado, se nós estamos mortos para a lei, para que serve a lei? E aí vem a pergunta: quer dizer então que a lei é pecado? Versículo 7 faz essa pergunta. E no versículo 12 se responde a essa pergunta. Não, a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. Então, finalmente, se não é a obediência à lei, se não são os bons comportamentos que nós temos que nos salvam, se nós sabemos que é a graça que nos salva, para que serve então a lei? Então é importante nós percebermos esse detalhe importantíssimo para que possamos viver uma vida cristã autêntica. Falamos no capítulo anterior acerca da graça barata e da graça preciosa. E aqui no capítulo 7 nós vemos um pouco mais sobre como vivermos essa graça preciosa. Uma vez que recebemos de graça a nossa salvação, nós passamos a obedecer a Jesus por amor a Ele, porque somos apaixonados por Ele. Então é exatamente aí que é importante perceber a lei, né? Quero também destacar para você que existe no nosso coração algo que é chamado perversidade. E o que é a perversidade do nosso coração? É aquele gosto que o nosso coração tem por praticar o que é proibido. Você já experimentou algo desse tipo? Você já viu algo desse tipo? Certa vez eu estava observando uma criança e eu achei muito interessante o comportamento dessa criança. Tem pessoas que pensam que a criança não tem pecado, mas não é assim. Todos nós já nascemos com o pecado e a criança é cheia de astúcia muitas vezes. E os seus pais precisam educá-la justamente nos caminhos do Senhor para que elas possam também aprender esses caminhos e viver de forma correta, né? Então o que é que eu observei na criança? Ela sabia que o pai tinha dito a ela que não fizesse alguma coisa, né? E aí ela ia se aproximando daquela coisa que era proibida, e à medida que ela ia se aproximando, ela ia olhando para o pai, ela ia vendo se o pai permitia, e enquanto o pai não dizia não, ela continuava se aproximando e continuava testando o pai naquele momento para saber se ela iria ou não praticar aquele ato que ela já sabia que era errado, né? Talvez também você já deva ter observado aquele gosto natural que o nosso coração tem por praticar o que nós sabemos que é proibido. Parece que tem um gostinho especial, né? Fazer o proibido parece ter um gosto especial. Pois é, isso é a perversidade do nosso coração. É o gosto por fazer algo mesmo sabendo que é proibido. Nós temos que ter consciência de que o nosso coração é perverso. E isso, ao mesmo tempo, nos causa muita angústia, porque nós sabemos que o nosso coração é perverso. Nós sabemos que o nosso coração deseja aquilo que Deus não deseja. Em muitos momentos da palavra nós nos depararemos com esse conflito no coração, esse conflito entre a nossa carne e o Espírito. Então é importante percebermos que a lei também serve
para deixar claro para a gente que por conta dessa perversidade do nosso coração, por conta do pecado que está na nossa carne, né? Esse pecado que nos leva muitas vezes a fazermos coisas que nós não desejamos fazer, né? Esse pecado ainda está aqui na nossa carne. Mas nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós e que nos ajuda a não viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, quando nós percebemos essa perversidade do nosso coração, temos a consciência de que nós precisamos de um Salvador, porque por nós mesmos nós não conseguimos nos livrar dessa perversidade. E aí eu destaco para você Romanos 7, 21 a 25. É um momento que eu acho muito bonito de Paulo, né? Mas é um momento muito angustiante também. Ele diz: assim encontro essa lei que habita em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então essa é a angústia de todo cristão autêntico, né? Todo cristão autêntico tem essa batalha, né? Talvez você se pergunte: poxa, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a palavra de Deus, mais eu percebo que eu sou pecador, mais eu percebo que sou desprezível. Parabéns, querido, parabéns. Você está fazendo um caminho de santidade. Muitas vezes nós pensamos que viver em santidade é ter sempre aquele sentimento de que nós estamos fazendo a coisa correta, mas não é isso que é santidade. Santidade muitas vezes é termos consciência de que tudo que nós fazemos tem um pouco de mal. Santidade, a verdadeira santidade, ela não é obtida pela força do nosso braço, ela é obtida pela graça de Deus. Amém? Então, quanto mais santos nós ficamos, menos santos nós nos sentimos. E quanto menos santos nós nos sentimos, mais nós buscamos a santidade de Deus. E é essa santidade de Deus a verdadeira santidade. Assim como a verdadeira graça é a graça que vem de Deus, assim como a verdadeira justiça é a justiça que vem de Deus. Amém? Então, resumindo até agora esses capítulos, nós percebemos que de Romanos 1 a 4, né, nós aprendemos, né, a não olharmos para nós para obtermos a salvação, mas a olharmos para Cristo crucificado. Em Romanos 5 a 8, nós podemos aprender que nós devemos descansar em Deus, descansar na justiça de Deus. E finalmente em Romanos 7, nós aprendemos a confiar, né? A realmente confiar no Espírito Santo de Deus para transformar o nosso ser e transformar os nossos relacionamentos. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.